Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa reflexão. Lembrando a você que estamos alternando reflexões com perguntas que foram enviadas. E a pergunta dele diz assim: Olá, André. Olá, meu querido. Meu namorado enviou mensagem pro meu ex dele. Não, pera. É que aqui deve ter... O seu namorado enviou mensagem pro ex dele, né? Não pro seu ex, pro ex dele. Que sentia falta e tudo mais, pelo aplicativo de mensagens anônimas. Aplicativo de mensagem anônima? Nem sabia que tinha isso. Aplicativo de mensagem anônima. Depois disso, terminamos. E com um tempo, voltamos. Ele veio chorando, pedindo para eu voltar, e eu não consegui resistir. Porém, agora eu fico de olho nas redes sociais dele e do ex, e no aplicativo também. Sinto que está me fazendo mal. O que fazer? Devo confiar nele? Não foi a primeira vez que ele foi atrás do ex. Bom, olha, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Gente, eu acredito... Bom, eu nem sei por onde eu começo. Será que eu começo pela ciência? O que as pesquisas dos neurocientistas, o que tem que ser levado em conta que foi feita dentro de um contexto, que não representa o todo, mas a gente precisa... Não deixa de ser uma pesquisa. Essa pesquisa, depois que eu vi essa pesquisa e depois que eu vi um neurocientista também falando sobre isso, a minha concepção mudou um pouco. Confesso que a minha concepção, ela deu uma modificada. Veja bem, por quê? Então, deixa eu falar da neurociência primeiro, para vocês entenderem. Essa pesquisa, ela mostrou que as pessoas que cometem alguma coisa, elas podem estar genuinamente arrependidas, então elas podem estar diante de nós e aquilo é genuíno, ou seja, aquilo é verdadeiro, aquele arrependimento não é dissimulado, não é uma coisa montada, não é uma coisa teatral, não é porque a pessoa não se arrependeu verdadeiramente, ela apenas e tão somente está sendo movida pelo ego. E esse era o meu discurso de antes. Eu falava, você tem que perceber se a pessoa está realmente sendo sincera. Só que essa pesquisa e a neurociência falando agora, nossa, veio de encontro comigo. Por isso que eu falo que eu não tenho problema nenhum. E graças a Deus, não é? A gente está se modificando. Então, hoje o meu entendimento, se eu for assistir alguns vídeos meus lá do passado, ou até desse passado recente, provavelmente eu vá discordar a partir do momento em que... Por isso que eu falo que a gente tem que pesquisar sempre, que a gente tem que ler sempre. Tá, mas vamos lá. Continuando. Essa pesquisa diz o seguinte, que a pessoa pode estar genuinamente arrependida, então aquilo não é falsidade, não é teatro, não é porque a pessoa está sendo apenas e tão somente movida pelo ego, então o desejo de me reconquistar e me ter de volta, mas ela está realmente e genuinamente arrependida. Porém, essa pesquisa demonstrou que existe uma porcentagem, e eu nem vou falar o número aqui de porcentagem, mas é uma porcentagem altíssima. Existe uma porcentagem altíssima dessa pessoa cometer o mesmo deslize outras vezes. Então, repito, pelo amor de Deus, isso é uma pesquisa que foi feita num determinado lugar, num determinado ambiente, com um determinado número de pessoas,
e não significa que isso vai se estender a todos os seres humanos, certo? Que então alguém que realmente se arrependeu vai cometer o mesmo erro de novo. Agora, veja bem, como eu disse aqui várias vezes já, eu fui seminarista durante 8 anos, ou seja, estive no seminário durante 8 anos. Quase fui padre. Tava com o pezinho quase ali. Foi a hora que, né, eu saí. Depois fui convidado a voltar, mas já não era mais do meu interesse mesmo, tal. Por que eu estou dando esse exemplo do seminário? Porque nós, né, convivíamos com padres todos os dias, todo dia, todos os dias. E eu tinha amizade com os padres. Aliás, pessoas da minha turma hoje são padres, não é? Eu tive reitor que hoje já é cardeal. Então já é até um candidato a papa. Então, veja bem, lógico que a confissão, o segredo da confissão, você sabia que é algo levado muito a sério pela Igreja Católica, não é? Os padres levam realmente muito, muito, muito a sério. Então ninguém falava, ninguém contava o pecado de uma outra pessoa, o que ouviu em confissão. Isso nunca. Mas os padres às vezes citavam como exemplo. Igual eu aqui, por exemplo, que posso citar exemplos para vocês de um caso de uma gravação privada que eu fiz. Vocês não fazem ideia de quem eu estou falando. Eu vou manter o sigilo total e absoluto sobre, né, a pessoa. Vocês não vão ter ideia de quem eu estou falando. Mas eu estou citando o exemplo, dando algumas coisas para elucidar melhor o que eu estou querendo dizer aqui. Então, os padres também às vezes faziam isso com a gente, contavam algumas coisas, não é, a título de exemplo, para que a gente ouvisse e ficasse atento a algumas situações, tal. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu me lembrei agora dos padres da confissão que veio de encontro com essa pesquisa também da neurociência? Porque muitos padres, a maioria deles, falavam o seguinte, e talvez você, se você é um cristão católico, você tenha ouvido muitos padres falarem isso aí na própria homilia, né, na missa que você frequenta, os padres falam o seguinte, olha gente, tem gente que comete sempre o mesmo pecado. A pessoa vem, né? Então não é esse o propósito da confissão. Os padres falam: o propósito da confissão é que você se arrependa e aí você tem o propósito de mudança. Se você vem só para falar, achando que a confissão é algo mágico que vai apagar o que você fez, mas você não tem o propósito de mudança, então a confissão não vai ser válida. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? E eu não tinha pensado isso quando eu li a pesquisa da neurociência. Agora, os casos aí de confissão, as pessoas que vão lá, confessam alguma coisa, elas estão arrependidas, tanto que elas estão ali, né? Padre, estou pedindo perdão a Deus porque eu me arrependi. Elas estão genuinamente arrependidas. Só que depois de 15, 20 dias, um mês, elas cometem o mesmo erro de novo. E aí elas vão se confessar de novo. Então, me parece que agora que essa questão da Igreja Católica veio bem a calhar com essa pesquisa da neurociência. Ou seja, a pessoa tem uma grande probabilidade de cometer o mesmo erro de novo. Igual aquela pessoa que estava fazendo um regime e aí se esbaldou de comer, enfiou o pé na jaca. Sabe? Ela estava seguindo à risca o regime dela. Aí ela enfiou o pé na jaca. Ela genuinamente se arrepende. Nossa, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter comido, eu não deveria, gente, o que eu fui fazer, gente? Então, ela se arrependeu. Só que depois de 15 dias, ela enfia o pé na jaca de novo. Ela quebra o regime de novo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Meu querido, minha querida, que a tendência da pessoa que aprontou com a gente aprontar de novo, estatisticamente falando, é grande. Certo? Eu queria muito, realmente, eu queria muito continuar com aquele raciocínio que eu tinha antes.
que era hoje, eu considero que, não é, até por eu desconsiderar essa pesquisa científica, e essa pesquisa científica fez eu fazer o link com a questão das confissões agora. Quando eu vi a pesquisa científica, eu não tinha feito o link. Juro para vocês, eu fiz esse link agora, enquanto eu estou gravando aqui. Então parece que uma coisa reforça a outra. Então a tendência da pessoa a cometer o mesmo erro é grande. Portanto, fiquemos atentos, não criemos falsas expectativas. E, meu querido, você já perdoou uma vez. Então, talvez tenha uma frase de impacto. Eu não gosto muito de frases de impacto. Eu acho que frases de impacto, elas conseguem o objetivo proposto, elas acabam impactando, e aí a pessoa fica muito mais impactada e tende a não refletir sobre a frase. Então não gosto muito de frases de impacto. Só que essa frase de impacto, ela não deixa de ter o seu fundo de verdade, mesmo quando nos debruçamos sobre ela e refletimos sobre ela, perceberemos uma grande verdade escondida atrás dela. Qual é a frase de impacto? A frase de impacto é uma que diz assim: olha, quando você perdoa uma vez, então o erro realmente é da pessoa. É a pessoa que errou e pediu perdão para você, né? E você perdoou. Então o erro é da pessoa. Agora, quando você perdoa 2 vezes, aí, quando você perdoa a segunda vez, aí o erro já é seu. Então, não é? Quando eu 2, 3, 4, 5 vezes, aí o erro já começa a ser meu. A primeira vez, realmente a pessoa pediu perdão, tá, o erro é dela. Dali para frente, e eu começa, né, a acontecer a mesma coisa, aí o erro começa a ser meu. Ou seja, é a minha atitude que começa a ser errada. É eu que agora não estou tendo uma atitude correta. É eu que não estou sabendo finalizar. Eu que não estou cortando com algo que me faz mal. Como você disse aqui, né? Olha, tudo isso está me fazendo mal. E aí? Então, quando eu chego à conclusão de que uma tal situação não me faz bem, eu preciso tomar alguma atitude, porque senão eu vou ficar insistindo em algo que não me acrescenta, em algo que não me faz bem. Então, eu preciso ter uma postura diante de tudo isso. Fácil? Não é fácil, mas a gente seguindo mais ou menos essa linha de raciocínio, a gente começa a ter força para começar a agir. Certo, meus amores? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, coloco muita coisa lá no Instagram, me acompanhe lá, curtiu? Dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, seu Facebook. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações, meu site, dos meus livros, a gravação privada, o treinamento emocional, enfim, tudo especificado e detalhado aqui. Dá uma conferida, tá bom? Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.